Muito bem, estamos de volta aqui no nosso estúdio de podcast, direto da Campinas Innovation Week, falando de tecnologia, de inovação, mas também falando de segurança. Nós vamos conversar aqui com a Viviane Campanati, ela é CEO da Segurança com Leveza, é isso, Viviane? Isso mesmo. Tudo Boa bem? tarde, Obrigado pela bem. sua presença aqui no nosso podcast. Obrigada pela oportunidade. Explica pra gente um pouquinho o que é essa Segurança com Leveza. Bom, eu sou uma profissional da área de segurança do trabalho, trabalho há quase 30 anos dentro de indústrias. Agora eu tenho a consultoria, que é Segurança com Leveza. E a ideia disso é que a gente traga leveza para os processos de segurança. Segurança do trabalho, todo mundo fala que é muito chato, só dá despesa, né? Que não dá dinheiro nenhum. E eu acho que é possível a gente fazer de uma maneira com rigor, fazer de uma maneira leve e também a gente entender onde é que a gente tem ganho dentro do processo, aplicando corretamente os processos de segurança. Hoje as empresas elas tratam esse assunto com mais cautela e com muito mais seriedade do que há 20 anos atrás, Com né? certeza. Porque isso acabou gerando para a empresa um impacto econômico, né? Um impacto social. Eu acho que tem vários impactos. Tem o impacto econômico, tem o impacto social importante. E quando você começa a prestar serviço para as grandes, por exemplo, você tem normas internacionais, a nossa própria legislação ela foi levantando a régua para acompanhar tudo isso. Né? Então, as revisões de NRs como a 35, como a 33, como a 12, aconteceu uns 10 anos atrás, ela realmente levantou a régua do nosso parque industrial e do como a gente tem que tratar a segurança mesmo da pessoa, né? O como eu vou usar, e do básico, né? Não é só usar EPI, né? Como a pessoa vai se deslocar, como a pessoa vai ter uma autopercepção de, olha, isso aqui não vai ser bom para mim, acho que eu deveria fazer isso aqui, será que tem um jeito melhor de fazer, né? Então trazer também essa questão da pessoa pensar e começar a se autopreservar e não ficar isso só no papel do técnico de segurança ou do engenheiro de segurança que acompanha as pessoas. Nisso que você fala, na questão das NRs, nós tivemos um incremento de NRs nesse pacote todo, né? Sim. Foram várias pontuações que foram, na verdade, nomenclaturas que foram sendo atribuídas à questão de segurança do trabalho, e as pessoas elas acham que segurança do trabalho é você subir numa escada, você se preocupar, que também é isso. Mas tem coisas pequenas que também tem que se preocupar, né? Um descer uma escada do seu trabalho, um sentar numa cadeira, você andar com um equipamento, tudo isso é uma questão de visão de segurança do trabalho? Sim, tudo isso está dentro da visão de segurança do trabalho. Então, quando eu pego uma NR17, por exemplo, que fala de ergonomia, ela está vendo isso daí, onde é que eu vou sentar, como que eu vou sentar, altura de tela, por exemplo, para quem fica muito... altura de operação, questões ergonômicas, né? A segurança do trabalho, ela não é exclusiva do engenheiro de segurança ou do técnico de segurança. É muito importante a gente lembrar que a segurança do trabalho ela é feita por um monte de profissionais, ela tem que ser multidisciplinar. Então, um ergonomista, ele vai fazer as medições, mas o médico vai avaliar se existe risco e a gente vai combinando isso daí. Inclusive, quando a gente fala da nova NR1, que fala do risco psicossocial, o mapeamento, às vezes tem umas brigas assim, em alguns grupos que eu acompanho, né? O engenheiro não pode fazer, tem que ser um psicólogo, tem que ser um médico, acho que tem que ser todo mundo. Né? Porque o engenheiro técnico, ele sabe mapear um ambiente de trabalho. Talvez ele precise do psicólogo de apoio e do médico de apoio para entender de forma mais abrangente essa questão. Mas o mapeamento e as ações, elas têm que ser tomadas sempre em conjunto com a empresa e com a participação do funcionário também. Né? Eu tenho questionado bastante se as empresas estão dispostas a olhar de frente para o problema, porque culturalmente a gente evita conversas difíceis, né? Então nem todo mundo está disposto a ter conversas difíceis. Então quando você junta os profissionais e quando você tem um grupo de pessoas olhando para aquilo, você traz o foco para aquilo e começa a jogar a luz aos poucos. Acho que o movimento que a gente tem agora é a gente, mesmo que seja aos poucos, ir colocando luz nessa questão psicossocial, na questão da saúde mental, na questão do assédio.
porque a gente sabe que ainda acontece muito. Não é o caso, né, nesse nosso bate-papo, mas existe um ranking de NRs mais preocupantes em casos de segurança do trabalho? Olha, eu acho que não dá para ranquear. Porque, por exemplo, se você vai trabalhar dentro de uma indústria química, não dá para você dizer que você não vai ter que usar uma NR10 que tem risco elétrico, nem uma NR12 que fala de proteção de equipamento. Uhum. Ah, mas se eu trabalhar numa empresa mecânica, numa automotiva, a NR12 é mais importante do que a de ergonomia? Eu acho que não tem isso. Eu acho que tem uma análise, tem algumas NRs que elas permeiam, por exemplo, quando você fala de CIPA, quando você fala de EPI, elas permeiam todas as operações, né? A CIPA, uma empresa de varejo, tem que ter, com 5 funcionários, tem que ter CIPA, né? Então, elas permeiam todas as operações. Mas eu acho que não tem na importância, não dá para ranquear, porque uma vez já aconteceu comigo, né? O fornecedor falou assim, isso aqui que você está me perguntando está na NR37. Eu falei, mas que é isso? Naval? Eu estou no meio da indústria. Ele falou, mas olha, veja, isso aqui era uma questão de andaimes e estava dentro de uma NR que eu particularmente nunca tinha olhado para ela, porque ela fala da indústria naval e eu não trabalho na naval. Então, assim, tem coisas que vão permeando as normas e elas acabam importando, principalmente dentro da indústria, né? Quando você sai da indústria, você vai para a parte mais administrativa, aí tem algumas que você, de fato, não vai olhar. Mas aí você tem um terceiro que vai fazer uma manutenção da caixa d'água. Preciso saber? Preciso saber. Aí eu vou ter a NR que fala de trabalho em altura ali. Então, acho que a resposta para ranquear, acho que não. Tá. Mas tem coisas que eu não preciso usar em todos os lugares. Como é que está a interação das empresas hoje com a questão da segurança do trabalhador? As empresas, elas estão, vamos dizer assim, entrando na linha para verificar, para olhar mais para isso? Eu acho que ainda tem muita empresa que acha que é muito caro fazer segurança. Né? Só que muito caro é você acompanhar os custos de um acidente, os custos de uma fatalidade. Isso é muito caro, porque não são todos os custos que você consegue colocar no papel. Né? Então, se você tem um acidente fatal, um pai de família, você tem ali um custo social que... Como é que você contabiliza isso daí? 3 filhos pequenos, né? Então, eu acho que existe uma vontade muito grande, principalmente sempre, né, do pessoal de segurança, do governo, acho que existe uma vontade muito grande de mudar. Como você falou, de 20 anos para cá, de 10 anos para cá, a gente já percebeu muita diferença, com certeza. Mas é ainda um pouquinho por vez. Esse movimento é um movimento muito lento. Né? Ele acontece, mas ele é um movimento lento. O que a tecnologia pode auxiliar, ou se já está auxiliando a questão da segurança do trabalho? Muita coisa, muita coisa. Quando você automatiza processos, por exemplo, você tira a pessoa da exposição, a gente começa a ter algumas coisas usando inteligência artificial, por exemplo, para fazer uma seleção de EPI, para fazer uma seleção correta para um equipamento de proteção de queda. Então você começa a ter, você tem pequenos sistemas, ou alguns mais robustos, né? Mas você tem muita coisa de tecnologia que serve para dar suporte para as ações de segurança. Né? Eu mesma gosto bastante estou aprendendo bastante de inteligência artificial e tenho visto alguns sistemas e às vezes converso com algumas pessoas e falo assim, viu, não dá pra gente treinar uma IAzinha para fazer isso daqui pra gente, né? Então também estou envolvida com algumas empresas que têm essa visão de gestão mesmo, que ajuda muito, né? Porque a gestão de segurança também não é fácil. É quando você pega um levantamento de acidente por área numa empresa de 5.000 funcionários. É fácil? É super fácil. Mas eu olhar ali, se eu tenho que atuar na área que teve 30 acidentes ou na área que teve 100 acidentes, talvez, para quem não é da área, olhe e fala, não, é fácil, nós vamos lá da área de 100 acidentes. Mas e se essa de 30 os acidentes são mais graves, as pessoas estão mais expostas e tem menos gente, por isso tem menos acidente. Eu tenho que ir aí.
Então, isso aí não é só um sistema só de gestão, não vai dar isso daí, né? A gente tem que treinar a IA para ela conseguir fazer toda essa análise. Legal. Viviane, obrigado pela sua participação Muito aqui no nosso obrigada podcast. Obrigado pela divulgar. participação aqui no nosso evento. Muito obrigada. Posso divulgar meu podcast Lógico. também? Então, tá, eu tenho um podcast que chama Segurança com Leveza. A ideia inicial era falar sobre segurança, só que agora a gente fala sobre tudo relacionado a trabalho, né? Então a gente falou sobre responsabilidade com a doutora Renata Franco que está aqui, a gente falou sobre questões trabalhistas com o Aruan que é advogado. Então a gente tem trazido pessoas que fazem trabalhos dentro do mundo corporativo para ajudar a gente a dar leveza mesmo no processo. A minha ideia é que uma pessoa lá no Acre assista o episódio e fale assim, cara, olha que ideia legal, isso daqui eu vou fazer, não precisa me contratar, não precisa contratar ninguém. Legal. Eu sozinho, eu escutei isso daqui, eu fiz, vai dar certo, e deu e ficou feliz. Então a ideia do podcast é levar essa leveza e essa facilidade de processo, assim, porque é muito difícil. Legal. Então é isso. Maravilha. Muito obrigada, viu? Nós que Obrigada agradecemos. mesmo. Obrigado. E a gente volta daqui a pouco com mais uma entrevista aqui, direto da Campinas Innovation Week, no nosso podcast. Até lá.